kind of a revolution in their thinking, that they said, second generation, here's the synfuels, for example, the Fischer-Tropsch, that will really take off on the short term. Ethanol from cellulose and the sugarcane will remain. First generation, the biodiesel and the ethanol from food crops will be phased out. This is not me saying that, this is the International Energy Agency. This is what it is going to look like probably. Brazil has done excellent in this whole picture. If you look at the combination of increased land use efficiency, improving the performance over time and keeping the land balance neutral, Brazil has done a marvelous job. And I think in total that is a model for the world. Especially the key on livestock management that is now better understood, and I'm sure André Nasser will also talk about that, is a key learning curve. And the learning curve of ethanol has been very impressive, and we know it can also continue in the future. This is also what we have to do for the second generation biofuels and other regions in the world. Final remarks, really, Mr. Chairman. In order to achieve this, a key priority is harmonization of the sustainability debate and the standards, because it's getting into a mess. We have at the moment about 60 systems developed worldwide to set criteria. 60. That is absurd. So we need international dialogue and harmonization to get that aligned, because that is not clearly working for an international market. We need, of course, the further development of this market, remove the barriers and open up the opportunities for the regions that are not producers yet also. Rapid commercialization of second generation, that's evident, and especially we have to demonstrate those biomass production systems interlinked with agricultural development. That is really the complex issue. Governance on that is key, and just to close that off, I think the discussion on the ILUC factors, the indirect land use change factors, that are now very popular in the US and also in Europe, does not do justice to this overall complex picture. It's much more sophisticated than that, so we have to better develop the science base on the one hand and the experience on the other to do the better job. That was it. If you're interested in more, here's the science, so you can nicely look at that web link, which is of IEA Task 40, and it's all nicely published. Mr. Chairman. Okay, and we thank you very much for the presentation, which was wide enough, very comprehensive, and was very good as a starting point for the discussions we were going to have from now on. I will leave one question for you, not for now, but for the end of the discussions, which is, you start saying that you had some bad news and you end up with very good news anyway, but one of the things we noticed that we need bioenergy just because of the emissions. We need everything we can. So if we need bioenergy, would you say, not now, but later, that the best way to go ahead now is to promote higher productivities in any possible way, sustainably? Okay, now think about that. We'll talk about it later. Now, the second speaker for today is Dr. Bill Holmberg, which is right here on my side. And I would ask all of you to pay very much attention to what he's going to say, because he has got a lot of experience in agriculture. Yes? Follow Joe. Okay. Yeah, no problem. We'll change it because, yeah, I'm sorry about that. It's okay. I mean, we had a different order in the arrangement, and they have made some arrangements before on my back. So anyway, we now have Joel Velasco speaking. Joel is the, Joel, I'll present him in Portuguese anyway. Ele é o chefe da representação da UNICA nos Estados Unidos. Ele tem uma experiência grande, uma formação em ciências políticas nos Estados Unidos, uma pós-graduação lá também na área de estudos latino-americanos na Georgetown University. Ele foi vice-presidente da Stonebridge International. Ele foi assessor do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, assessor especial do vice-presidente americano Al Gore, e ele é o braço direito da UNICA nos Estados Unidos hoje nas negociações envolvendo credenciamento, especificações, etc., de etanol. O Joel vai apresentar para a gente uma faceta muito interessante dessa discussão de uso da terra e implicações. Ele vai nos dizer como é que está ocorrendo a discussão nos Estados Unidos hoje, que envolve também o etanol brasileiro. Houve e há ainda uma discussão paralela na Europa, com a Comissão Europeia, mas a discussão nos Estados Unidos sobre a qual ele vai falar agora ilustra muito bem os pontos chaves que nós vamos ter que abordar depois na palestra do Nassar. Joel.
boa tarde. É um prazer estar aqui na frente de vocês mais uma vez. Eu vou tentar fazer essa apresentação em português, apesar do fato que eu lido com essa questão o dia inteiro em inglês. E, às vezes, eu acho que, para mim, o texto está tudo em inglês aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês mais em português. Para começar, antes até de ir para o próximo slide, eu quero lembrar uma coisa que a gente tem vários Andrés aqui, mas o nosso primeiro André falou, que é a questão de governança. Bem, a minha apresentação, na verdade, vai focar sobre essa mesma questão, mas do ponto de vista da governança que está sendo feita. Talvez governança, na minha opinião, que poderia ser muito melhor, mas o que governos nos Estados Unidos estão fazendo nessas questões de biocombustíveis, de uso da terra e outras coisas. Eu não vou tentar explicar para vocês nada sobre a Única, presumo que todos vocês já ouviram mais do que o suficiente. Não vou falar para vocês sobre que a gente só usa 1% da terra arável no Brasil para pôr 50% do combustível nos tanques dos carros brasileiros. Não vou falar sobre a nossa bela redução de 90% de gás de efeito estufa. Eu presumo que vocês sabem tudo isso. Mas eu quero falar sobre a política tanto federal, tá, que é chamada o Renewable Fuel Standard, que é o mandato federal, que obriga um consumo de um certo volume de biocombustíveis nos Estados Unidos. E depois quero falar sobre o que está sendo feito no estado da Califórnia, que é um mandato um pouco diferente, que tem o objetivo de reduzir a intensidade de carbono de todos os combustíveis na Califórnia. Tá? Então, vamos primeiro no Renewable Fuel Standard, tá? É o mandato federal. O ponto-chave para entender é que, apesar de tudo, a cana-de-açúcar e eu tenho certeza que vai ser considerado como um biocombustível avançado. Só para lembrar, quem não sabe desse assunto bastante, no Congresso americano, em 2005, passou um mandato federal que foi revisado em 2007, que obriga o consumo de biocombustíveis nos Estados Unidos a um certo volume. Para quem está acompanhando esse debate, os países na Europa é uma porcentagem baseada no conteúdo energético. Nos Estados Unidos é estritamente um volume. Tá? E temos aqui no ano de 2009 uma obrigação de consumir no amarelo, que é o convencional. Tá? Eu pus tudo em litros aqui, quase 40 bilhões de litros de biocombustível convencional, que é entendido como etanol. E nesse ano temos também um pequeníssimo mandato de consumo de biocombustíveis avançados de duas formas. O avançado celulósico, que é o azul, o avançado não celulósico, que é o verdinho aí, e o diesel de biomassa, que é o vermelho. Normalmente, entende-se que a cana-de-açúcar vai se enquadrar, em primeiro lugar, no avançado, o etanol de cana-de-açúcar de hoje, avançado, o verdinho, não celulósico. Obviamente, se convertermos o bagaço da cana em etanol celulósico, é possível ser enquadrado nisso. E, obviamente, é importante entender que qualquer biocombustível avançado pode ser utilizado para cumprir o mandato do biocombustível convencional. Tá? O objetivo é ter bilhões e bilhões de litros sendo consumidos em 2022. Tá? Vários problemas envolvidos nisso, mas o que é mais importante para essa discussão é o cálculo da redução de emissões de gás de efeito estufa do biocombustível avançado. O biocombustível convencional, apesar de ter que ter uma redução de 20%, a lei disse que todo aquele biocombustível convencional que estava em produção ou em construção no momento que a lei foi aprovada, em dezembro de 2007, não precisa cumprir essa meta. Quem estava no debate hoje mais cedo ouviu muito disso. Mas os outros têm que cumprir essa meta. Como se calcula a redução de emissão de biocombustíveis? O grande Isaías aqui sabe disso muito bem e sempre explicava bem que era uma questão muito mais simples. A gente calculava todos os inputs, as coisas que iam na produção daquele biocombustível, porque se entendia que você tinha esse belo ciclo de carbono, né, que a planta
absorvia o carbono da atmosfera, convertia em energia, e essa era quase toda ela que era emitida no cano de escapamento do carro, e a única diferença é a energia que foi usada para produzir esse combustível. Aí veio um pessoal muito esperto que tentou propor, já há alguns 2 anos, que a gente tem que calcular muito mais do que isso, que é uma coisa muito mais tridimensional, que nós agora temos que calcular os impactos indiretos que são resolvidos, calculados através de modelos econômicos, quase teoricamente calculando o custo de oportunidade daquele carbono que poderia ser sequestrado por uma floresta se não tivesse essa demanda obrigatória de biocombustíveis. Tá? Então, só para pôr a questão, eu, por ser uma pessoa que entendo só mais de política de qualquer outra coisa, tento explicar isso de uma forma mais leiga. Os outros palestrantes entendem disso muito melhor e podem me corrigir. O EPA criou e anunciou agora há alguns dias um modelo muito simplesinho, que é esse daqui, que é de calcular o impacto indireto de produção de biocombustíveis. É super simples, vocês vão entender bem rapidinho aqui. Piada. Você pega a produção de biomassa, você calcula ela nos Estados Unidos, no caso de milho, você dá um choque nela, aí você tem uma produção internacional aqui, aí você vê quanto que teve esse uso de terra, aí você calcula um tantão de coisas com os modelos econômicos excelentes, que são super, ironia, gente, que são super, eles dizem certeiros, mas não são, e você chega a um cálculo perfeito de um número de redução de gás de efeito estufa. Por favor, não tentem entender isso aqui, tá? Porque você vai precisar de 2.000 páginas de regulamentação para entender esse gráfico. Eu só pus que é isso que o governo federal americano está propondo. O resultado, parte daquele modelo, é a quantidade de terra que vai ser demandada no mundo, em vários países, para a produção de biocombustíveis. No caso do modelação da cana-de-açúcar, o roxo ali nessas barras, eles falam que vai ter para a quantidade de acres, né, milhares de galões de etanol produzido, eles estão falando que vamos precisar desse tanto de terra. Tá? E, por sinal, uma das coisas mais fascinantes é que eles estão convictos que depois que o Brasil, é a Nigéria que vai ser o maior produtor de etanol de cana do mundo. Quem tiver da Nigéria ali, começa a plantar, porque você vai ganhar dinheiro, de acordo com o EPA. Mas, de qualquer forma, esse que é o modelo, o resultado daquele modelo fascinante deles. O que isso significa em redução de gás de efeito estufa? Bem, eles calcularam o seguinte, essas são as rotas diferentes, tá? A gasolina tem uma emissão 100%, porque é a emissão que o baseline você está comparando. Esse aqui são as variedades de milho, de forma de produzir etanol de milho. Esse daqui é o dos celulósicos, que, por sinal, não existem ainda, mas, por alguma forma, eles conseguem calcular, e porque não existe, não tem impacto indireto, aparentemente, exceto com o switchgrass, que eles acho que acharam algum impacto indireto, apesar de também não existir. No caso da cana, eles reconhecem que a redução de gás de efeito estufa do etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil é por volta de quase 80%. Mas aí eles adicionam uma penalidade, que é esse verde aqui, que leva a redução de sair de 80% para subir para menos 44%, isso fazendo um desconto que eles falam de 100 anos, tem outros modelos que um desconto menores que fazem esses números ficarem piores. O que o EPA está falando? Mesmo com esses cálculos que eles fizeram, eles chegam à conclusão, como eu disse antes, que o biocombustível de etanol de cana vai ser considerado avançado, porque para ser avançado você tem que ter uma redução de só 40%. Obviamente, a gente discorda fundamentalmente com o resultado disso, mas o importante é entender que esse mandato, se fosse implementado da forma que está, a gente estaria cumprindo ele, mas na beira, né? No caso do milho, vários deles não cumpririam, outros cumpririam. Mas a grande variável, que é claro, é, obviamente, essa questão do uso da terra.